Amém? Que bom que você está aí. Que bom que você recebe e que você toma posse do amor de Deus. E agora, vamos à última ministração, porque tem muita coisa ainda antes das 8 horas da noite. E eu quero convidar alguém que um momento muito difícil da minha vida me acolheu. Eu quero convidar alguém agora para trazer uma palavra, um cara muito especial na minha história. Um dia que eu estava com um sentimento de perdida, um sentimento de esquecida. Eu não posso falar, senão vou chorar. Um sentimento de rejeitada. E eu lembro que eu cheguei lá na igreja dele e ele olhou para mim com os olhos de amor, me acolheu. Deus usou ele poderosamente na minha vida. Eu lembro que eu estava namorando ainda com o pastor Chico. E Deus usou a boca dele como profeta naquela noite. E eu saí daquela noite cheia de Deus. Entendi o que Deus tinha para mim. E pouco tempo depois, eu me casei. E ele foi uma das pessoas que fez um ato profético na igreja. E eu queria avisar ele que todas as pessoas que pegaram, aquela frutinha como ato profético, todas casaram, todas. E a última que casou é uma viúva. Então, com vocês agora, pastor Ricardo, alguns chamam de Rick Blindado. É um cara muito diferente, é um cara que tem alcançado uma galera muito diferente. E eu quero deixar com muita honra agora esse momento, essa ministração da palavra com você, pastor. É com você, Blindado. Amém. Glória a Deus, a graça e a paz a todos vocês que estão conectados conosco desde já. Toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu me sinto extremamente honrado de estar aqui nessa conferência, Clamor pelos Perdidos. Porém, a formalidade nos toma um tempo que é muito essencial. Então, eu preciso ir direto a essa palavra que dentro desse propósito, desse tema geral, Clamor pelos Perdidos, eu queria propor um outro tema, não é? E o tema que eu quero propor é um tema que pode mudar a sua vida, mas transformar a sua vida, como Jesus transformou a vida daquelas pessoas nas bodas de Caná, transformando a água no vinho. Então, eu gostaria muito que você tomasse esses próximos minutos e você vivenciasse intensamente essas aventuras sobre a palavra e com o Espírito Santo. O tema que eu vou compartilhar é perímetro espiritual. Perímetro espiritual é algo que permeia, que está borrifado por toda a palavra de Deus, não é? E muitas vezes nós negligenciamos, é um assunto pouco tocado, pouco falado, pouco ministrado, mas para que nós possamos atender o clamor dos perdidos, nós precisamos viver esse looping do perímetro espiritual. Quando a gente vai num parque, a gente vai numa montanha-russa, o momento mais emocionante, mais esperado é o looping, não é? Quando você sai daqui de baixo, você vai lá em cima e depois você volta novamente. Então, se eu quero atender o clamor dos perdidos, esse punch, esse potencial que Deus tem para eu fazer isso, parte de mim. Esse loop vai lá nos perdidos e eu tenho essa graça, essa unção como de um bumerangue. Eu vou lá nos perdidos e eu volto e eu me ressignifico na presença do Espírito Santo e eu volto e alcanço mais perdidos. Então, esse looping, por assim dizer, tem a ver com o nosso perímetro espiritual, tem a ver com essa marca que Deus faz você ter, e onde você chega, então você começa a influenciar, você começa a impactar, você começa a impulsionar. Então eu vou trazer um exemplo aqui, para que você fique mais operante nessa introdução. Barata. O nome desse animal cientificamente é periplaneta, ou seja, ela anda por todo o planeta. Ela tem um perímetro enorme, a barata. Mas barata é um animal interessante, independente dela estar na casa de todas as pessoas, independente do nível econômico. Quando a pessoa chega e começa a fazer barulho no portão da casa ou na porta, ela não
corre nem se esconde. Mas quando a pessoa acende a luz, ela corre para um lugar escuro, para debaixo de um móvel, para um lugar de escombro, para um lugar onde não tem luz, porque ali é a maneira dela se camuflar. Eu quero que você atente para o Evangelho de João. Esse Evangelho é profundo demais. Os teólogos brigam entre o Evangelho e a teologia paulina e petrina. Eu fico com João, porque é o apóstolo do amor. Enfim, todos eles são preciosos. Mas o Evangelho de João, capítulo 1, e o verso 5 diz assim: a luz resplandece nas trevas. Olha o perímetro espiritual de Jesus. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Você chega e abre a porta e a barata corre. Assim que tem que ser em relação a você que é luz, que tem um perímetro espiritual sadio, em relação aos demônios, em relação a enfermidades, em relação a doenças psicossomáticas, em relação a doenças que são liberadas por palavras que ofendem, por palavras tóxicas. Então, se você tem o seu perímetro espiritual sadio, tal qual a palavra nos ensina, então você vai fazer diferença, você vai impactar, a sua luz vai brilhar nas trevas, e as trevas não vão prevalecer, e você vai atender com perfeição o clamor dos perdidos. Mas tudo começa aqui, sabe? Perímetro espiritual tem várias expressões. O mundo chama de vibe. Tem outra expressão para perímetro espiritual na linguagem popular, que é pegada. Como é a pegada de fulano? Não é? Eu não gosto muito dessa pegada, eu não gostei dessa vibe. Não é? Você chega em um lugar público, você chega num banco e você não se sente bem, é porque alguém tem um perímetro ali doentio, está prevalecendo sobre o seu perímetro espiritual, e o seu perímetro espiritual está raquítico, está pequeno. Muitos jovens têm um perímetro espiritual atrofiado, tão somente porque eles não fizeram valer o que essa palavra diz, que a luz precisa resplandecer nas trevas. A luz precisa irradiar nas trevas, ofuscar as trevas. E Davi percebeu que ele tinha um potencial para o perímetro espiritual dele, mas ele era um homem de muitas mulheres, então ele pedia: Senhor, me dá um coração íntegro. Restitui as minhas partes, quando eu deitei com aquela mulher, restitui as partes que foram com ela, minhas memórias, os aromatas, as palavras, e libero agora a minha parte dela sobre ela, para que eu não seja um Frankenstein espiritual, emocional, e para que o meu perímetro espiritual não esteja atrofiado, raquítico. Logo quando Davi percebeu que ele precisa reintegrar a sua relação com Deus, Deus começou a expandir o perímetro espiritual de Davi. Por isso que Deus fala através de Samuel: eu te tirei de trás das malhadas. Olhe como o seu perímetro era pequeno, Davi, e eu te fiz rei, eu te fiz manter uma expansão de um perímetro espiritual, a ponto de quem era rei cedeu, porque a espiritualidade de Davi estava tão forte, o perímetro espiritual de Davi estava irradiando tanto em Israel, que no primeiro dia que Jonatas viu Israel, disse: contigo eu faço uma aliança de amor. Eu libero a minha capa, eu libero a minha lança, a minha espada. E Jonatas, que era príncipe, e príncipe significa o primeiro depois do rei, Jonatas cede para que Davi, com seu perímetro espiritual curado, venha reinar e ser um rei lendário, um rei que impactou e marcou a história de Israel, tal qual não dá para contar a história do reinado de Israel sem falarmos de Davi. Isso é um perímetro espiritual restaurado pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor vai nos mostrar de outro homem icônico no Antigo Testamento, que ele desenvolveu um perímetro espiritual sadio. A Bíblia fala de Moisés, e Moisés tinha um perímetro espiritual tão amplo, que a Bíblia diz que Deus disse assim: olha, você vai chamar 70 homens, e eu vou fazer com que a unção que está em você seja repartida, compartilhada com esses 70 homens na tenda da congregação. Porém, 2 homens, Eldade e Medade, não foram para a tenda da congregação, ficaram num arraial. Mas o perímetro espiritual de Moisés era tão amplo
e tão poderoso, que quando ele liberou a unção profética sobre os 68, aqueles 2 que estavam longe no arraial, receberam o impacto e profetizaram do mesmo jeito. Eldade e Medade. Isso é perímetro espiritual. Jovens que começam a fornicar, que começam a ter relações ilícitas fora do casamento, eles começam a atrofiar a sua espiritualidade. Ficam suscetíveis a qualquer enfermidade espiritual, física, psicossomática. O que se mais falou durante o Covid foi a questão da imunidade. Então, quando você tem uma vida cheia de lascívia, uma vida promíscua, uma vida de mentira, escravo de mamon, tudo isso vai corroborar, contribuir para você minorar o seu perímetro espiritual. Você chega em um ambiente e você se sente oprimido, você não sabe por quê. Se você tiver o seu perímetro espiritual saudável, você chega naquele ambiente e a presença de Deus chega e as pessoas sentem o impacto. Elas ficam eufóricas para chegar perto de você, para perceber o que é que está acontecendo. Todas as pessoas que reagiram radicalmente na presença de Jesus foi porque receberam o impacto do perímetro espiritual de Cristo. Veja bem que um cego, ele pode profetizar melhor do que toda a multidão que vê. Ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus chegou, passou por ali, a unção de Jesus, o perímetro espiritual sadio de Jesus fez com que o cego Bartimeu pudesse profetizar da maneira certa: Jesus, filho de Davi. E ele recebeu aquela cura. A mesma coisa, Zaqueu fez algo radical, subiu numa árvore. Talvez Zaqueu nunca tinha se arrojado a subir numa árvore. Aquela árvore, um sicômoro, tinha espinhos, um homem baixinho, o desafio era grande. Mas, quando o perímetro espiritual de Jesus chegou e irradiou sobre o Zaqueu sentiu o ímpeto de fazer algo diferente, de ser radical, de romper com os protocolos humanos, de romper com toda a burocracia espiritual humana. Deixa eu te falar sobre perímetro espiritual para você atender o clamor dos perdidos. Existe uma linha comum entre os homens e mulheres que entenderam o poder desse perímetro. A palavra do Senhor diz no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, que o apóstolo Pedro, ele estava com um perímetro espiritual expandido de uma maneira tão tremenda, que quando ele passava na rua, a sua sombra, só a sua sombra, tocava em enfermos e curava, e a sua sombra tocava em endemoniados e libertava eles. A mesma coisa lá em Atos, no capítulo 19 e 20, vai falar do apóstolo Paulo. Diz que o apóstolo Paulo estava em uma expansão tão franca e poderosa do seu perímetro espiritual, que as pessoas pegavam o lenço do apóstolo Paulo e seus aventais. Por que falar avental? Unção redentiva. Onde você estiver, repita essa palavra profética: unção redentiva. Porque lá no Gênesis fala de um avental de vergonha. Diz que quando Adão e Eva pecaram, eles costuraram aventais com folhas de figueira. Então veio a unção redentiva. No Novo Testamento, depois do advento do Espírito Santo, o apóstolo Paulo agora tem um avental de honra. E esse avental de honra, ele é acionado através do seu perímetro espiritual. De maneira que as pessoas que eram tocadas com aquele avental, com aquele lenço, eram curadas, demônios eram libertos. Você precisa sair desse projeto, desse congresso, dessa conferência, com esse entendimento: eu preciso expandir o meu perímetro espiritual. Jesus Cristo foi a pessoa que mais expandiu o seu perímetro espiritual. E um bruxo, Bhagavad Gita, da Índia, muito poderoso, tinha seus discípulos, e ele andava nas noites de Nova Delhi, na capital da Índia, com seus discípulos, e um discípulo se perdeu. E depois ele encontrou rapidinho, e depois o Bhagavad Gita disse: como foi que você encontrou o nosso grupo? Ele disse: mestre, a sua luz resplandece em todo o bairro. Ficou fácil eu seguir a sua luz. O senhor devia se orgulhar disso. Ele disse: não me orgulho não, porque existe um nazareno hebreu que a luz dele resplandece sobre o mundo inteiro.
Um bruxo fez esse reconhecimento. Por causa da expansão, por causa do perímetro, eu estou pregando aqui, estou sentindo a presença do Senhor, irradiar a presença de Deus e um som de Deus para você que está me assistindo. Esse perímetro espiritual, ele precisa ser proativo na vida da igreja. E Jesus nos ensinou isso. A palavra do Senhor diz que Jesus estava andando no meio de uma multidão. E havia uma mulher com um problema de fluxo de sangue. Já tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos, mas os médicos tinham um perímetro espiritual raquítico. Eles não conseguiam nem brilhar sobre eles mesmos. Mas ela ouviu falar de Jesus e ela disse, esse aí é diferente. Esse aí tem um perímetro que vai me alcançar. De maneira que aquela mulher esquálida, ela se esgueirou em meio à multidão. E ela tocou só na veste de Jesus. Ela não tocou em Jesus, irmãos. Ela tocou só na veste de Jesus. E na hora que ela tocou, Jesus parou e disse, para tudo que alguém me tocou. Os apóstolos que ainda estavam engateando sobre o perímetro espiritual, eles disseram, como a multidão toda te toca? E o Senhor diz, alguém me tocou. Mas Jesus virou e disse, porque tem alguém aqui que entende de perímetro espiritual. Ela liberou uma palavra dizendo que se tocasse só na minha veste, ela seria curada. E ela sugou, ela recebeu. E eu quero falar o segredo do perímetro espiritual para você alcançar o clamor dos perdidos. Essa palavra especial grega que está em todo o Novo Testamento, a unção lambano. Lambano é a palavra receber. Eu entendi perfeitamente, porque antes de eu ministrar, a pastora Anice estava cantando um cântico espiritual chamado, dizendo, eu recebo, eu tomo posse. Porque foi exatamente isso que Deus mandou eu compartilhar aqui. Sobre a palavra, sobre a unção lambano, foi só uma confirmação. Deus está nesse lugar, abacantu xandarabachou. Há um mover do Senhor aqui. Deus está entrando agora na sua sala, expandindo o seu perímetro espiritual, querido ouvinte, meu irmão, minha irmã. E Jesus percebeu que alguém buscou, sugou, deixa eu usar uma expressão exagerada aqui, vampirizou a unção dele. Jesus foi sugado na sua virtude, porque alguém ali entendia de perímetro espiritual. Aquela mulher esquálida com fluxo de sangue, doente, maltratada, execrada pela sociedade, não havia absorvente naquela época. Onde ela sentava, ela marcava com sangue. E as pessoas tinham nojo, impura, como uma leprosa. Tudo isso não valia nada para a sociedade, mas para Jesus, ela era uma mulher que entendia de expansão, de perímetro espiritual. A partir de hoje você vai entrar nas repartições, nos lugares de depressão, nos lugares de enfermidade, nos lugares de falência, nos lugares de pessoas doentias, de pessoas oprimidas, e a sua presença, junto com a presença do Senhor Jesus, vai espargir esse perímetro espiritual. Você não vai precisar direcionar exatamente para uma pessoa, porque Deus vai fazer aquela presença de Deus na sua vida espargir para pessoas que você nem sabe, mas você está abençoando ali. É como acontecia com Moisés, com Paulo, essa era a vida normal da igreja. Pedro, Paulo, eles tinham uma unção perimétrica abundante, e eles reluziam, e eles emanavam, e eles vazavam o poder do Espírito Santo. De mim saiu virtude, mas ela recebeu diferente, queridos, porque essa expressão lambano não é receber normal. Lambano é uma expressão muito comum no Novo Testamento, que Jesus usou também. É uma expressão grega para pegar segurando e não largar mais. Unção lambano, o lambano de Deus na sua vida faz toda a diferença. Você sabe quando Jesus usou essa expressão lambano? Na hora que ele foi fazer o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. O que é que vocês têm? Tem um menino aí com 5 pães e 2 peixes. Quando ele veio trazer para Jesus, disse que Jesus recebeu lambano. Ou seja, Jesus pegou aquilo lá, tomou da mão do menino aqueles peixes e aqueles pães e disse, me dá aqui, que hoje eu vou encher a barriguinha de 20 mil. Essa é a unção lambano.
quando você toma posse, quando você recebe, quando você segura e você não solta mais. Romanos 5,17, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida através de Jesus Cristo nosso Senhor. Não reinarão no além só, mas começa a reinar agora, porque receberam a abundância da graça, receberam lambano, receberam, seguraram firmes e não largam mais. Olha, meu querido, você que está me ouvindo, minha querida, tudo que você precisa nessa conferência é receber tudo que Jesus conquistou no Calvário, mas receba lambano, na unção que Deus tem para mim e para você. Olha, semana passada minha irmã tinha feito uma cirurgia em Salvador, estava no pós-operatório, voltou para cá. E nós tínhamos feito uma comida gostosa lá em casa, e eu senti vontade de levar para minha mãe, no mesmo bairro onde eu estou, na Morada das Árvores. Mas minha mãe não estava lá, estava na casa de minha irmã. Ela tinha tido um pós-operatório complicado, muitas dores, eu não estava sabendo de detalhes. Eu não senti direção, pelo meu perímetro espiritual, de voltar para minha casa, no mesmo bairro. Mas Deus me impulsionou para ir para o outro lado da cidade, para ir para os Capuchinhos, com aquela pequena marmita. E eu fui orando, intercedendo, eu não sabia o que ia acontecer. Mas quando você entende o mínimo do poder do seu perímetro espiritual, dessa saúde, da sua espiritualidade, desse encaminhamento que Jesus nos ensina lá em Mateus 6, entra no teu quarto e fala com teu pai com a porta fechada. E ele vai fortalecer, e ele vai expandir o teu perímetro espiritual. Jesus era craque em fazer isso. E eu chego na casa de minha irmã, só com esse pretexto, com essa comidinha para ela e para minha mãe. Ela disse, eu quero que você ore por mim. E ela estava com uma dor muito forte aqui nas costas, do pós-operatório, sem dormir algumas noites. E eu coloquei as mãos e orei com fé e autoridade. Depois que eu disse amém, ela queria sugar. Ela estava com unção lambano de sugar, de vampirizar aquela unção, de sugar de mim aquela virtude de cura. Ela disse, agora você vai orar com unção com óleo. Ela pegou o óleo e eu ungi as costas. E eu orei novamente. E vim para casa com aquela sensação realizadora de que você está a cada dia demarcando. Por isso que um dos nomes de Deus é Jeová Nissi, né? Você vai demarcando com a sua bandeira de unção. Você vai demarcando cada território. Todos os grandes animais que são reis, que reinam, que representam Jesus. Apocalipse 4, 8. Esse que vi, 4 seres viventes. O primeiro tinha forma de leão, representando o evangelho de Mateus. O segundo, forma de touro, representando o evangelho servil de Marcos. O terceiro, forma de homem, que era Lucas, o médico, e o quarto em forma de águia voando, que é o evangelho mais altaneiro, mais excelso, é o de João. Mas observe que todos esses animais, eles reinam nas suas áreas. Eles têm uma demarcação muito forte, eles têm um perímetro muito enorme. O leão é o rei dos animais selváticos, e ele demarca um território enorme, porque ele tem um perímetro muito grande. E depois você vai ver o touro, ele é o rei dos animais domésticos. Existe até a expressão touro rufião, que você não pode deixar dois touros com várias vagas. É um touro só para todas elas, porque ele demarca, porque ele tem que ter esse perímetro grande. O homem, representando o evangelho de Lucas, e a águia voando, que é a rainha, o animal alado que reina sobre todos os lugares mais altaneiros. Por isso que esses lugares são tão demarcados, esses perímetros são enormes. Imagine o perímetro que cobre uma águia, o perímetro que cobre um touro, o perímetro que cobre o homem, o perímetro que cobre o leão. Perímetro espiritual, meu irmão. Receba com unção lambano nessa noite. E eu orei pela minha irmã e vim embora. Quando foi no outro dia, eu liguei para ela. E aí, minha irmã, como é que você está? Ela disse, dormi uma noite maravilhosa, consegui dormir tranquilamente, para a glória de Deus, recebi a minha bênção, a minha cura, o meu alívio. Mas se eu tivesse acomodado, eu voltava para casa, ficava ali no meu bairro. Às vezes Deus te impele, te leva para uma área para você expandir o seu perímetro espiritual, mas muitas vezes a mente viciada na mediocridade,
não permite que você dê esse passo radical. Todas as pessoas que receberam cura, libertação, poder, unção da parte de Jesus, elas tiveram um traço comum, elas tiveram um posicionamento radical, elas não respeitaram a turma do protocolo, ou seja, os apóstolos que estavam ali ladeando Jesus. Toda hora Jesus diz: deixa vir as minhas criancinhas, delas é o reino dos céus. Cada criança, se você for meditar no Evangelho de Mateus 18, 19 e 20, fala do poder da unção que está sobre uma criança. Elas têm um perímetro incrível, os seus anjos ministram diante do Senhor. Você vai ver uma palavra profética na Bíblia chamada Gilgal. Gilgal significa círculo, perímetro. Eu era muito menino, minha mãe sempre uma serva de Deus, uma profeta. E eu aprontava muito, e ela já era gorda. Então eu aprontava e corria, e na minha mente de menina eu dizia: eu vou correr, porque ela não vai me alcançar, ela com o cinto na mão. E eu corria assim uma certa distância, ela dizia: pode correr à vontade, e depois volte para apanhar. Porque ela tinha um perímetro de autoridade, ela entendia de perímetro. E eu, depois que eu ouvia isso, eu parava de correr, e eu voltava para apanhar. Porque existe um perímetro espiritual, queridos. E se você quer atender ao clamor dos perdidos, você tem que restituir esse perímetro. E você tem que restituir na unção lambano. Você tem que sugar de Jesus. Ele gosta que você receba segurando, para não soltar mais. Ele gosta que você se apegue a Ele. Eu tinha muito medo de rafting. E fui levado no meio de tantos jovens para Itacaré, para fazer o tal do rafting. E lá, depois que você está dentro do bote, o guia vai dizer: no meio do rio, você escolhe se é com muita emoção ou pouca emoção. Logo no começo eu digo: pouquíssima emoção, pouquíssima. Mas eu fui minoria, todos os jovens disseram: muita emoção. Muita emoção significa no meio do rio virar o bote. E eu não sabia. E vamos nós lá, e eu ali, né? Sem contar que lá no final ainda tinha uma tirolesa enorme. Lá vamos nós, nas corredeiras lá do rio, próximo de Itacaré. Chegou no meio do rio, o guia disse: com emoção ou sem emoção? Todo mundo gritou: com emoção. Mas eu estava segurando no bote de uma maneira lambano. Eu recebi aquelas cordas para me proteger de uma maneira que eu não ia soltar. Ele virou o bote capotou, todo mundo caiu fora e eu continuei de cabeça para baixo, debaixo do bote. Porque eu segurando. E Deus quer que você busque esse PhD espiritual nessa noite. Essa conferência veio para mudar a sua vida, para transformar a sua vida, para fazer você levantar dessa poltrona, para fazer você se libertar dessa Netflix, para fazer você receber uma unção de quebrar a corrente desses 5 controles que estão te cercando dentro de sua casa. Você é escravo do iFood, você é escravo da Onda Delivery, você é escravo de tudo isso que se empoderou diante dessa pandemia. Mas a palavra do Senhor é mais poderosa sobre a tua vida. Em 1 João capítulo 3, verso 8 diz assim, ó, que para o diabo não tem jeito, porque ele peca desde o início, mas que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás. E o Senhor é poderoso para desfazer as obras de Satanás na sua vida, na sua família, se você receber dele lambano, se você sugar a virtude do Espírito Santo sobre a tua vida, e você andar em um nível de irradiar a presença do Senhor, tal qual Pedro e Paulo, com a sua sombra, com seus aventais e lenços, curavam pessoas, libertavam oprimidos do demônio, assim como Jesus não precisou se voltar para aquela mulher e falar uma frase formal: ó mulher, eu te curo agora em meu nome. Não, de costa mesmo, ao tocar na aba do seu manto, ela foi curada. Existe uma irradiação espiritual. Existe um perímetro espiritual. Queridos, quando você tem este perímetro espiritual, mesmo que você não queira, você ministra a vida das pessoas. Conta-se a experiência de um pastor, que ele disse: eu estou cansado de
ter esse nome pastoral, de ter esse título. Eu vou procurar ser uma pessoa normal. Eu vou procurar ser um civil aqui. Ele morava numa cidade pequena. Então a primeira coisa que ele fez foi entrar no bar e dizer assim, o rapaz do bar, balconista, me dá aí uma dose de cachaça, pastor. Me dê aí uma dose de cachaça, por favor. Aquele balconista olhou para o pastor e disse, pastor, como eu sei que essa cachaça que o senhor está pedindo é para fazer um molho de pimenta, eu vou lhe dar a pior cachaça, toma aqui. Mesmo que ele quis dar um mau testemunho, ele não conseguiu. Porque o perímetro dele, o testemunho dele, o proceder dele, as obras que aquele homem manifestou naquela cidade, não condiziam com aquela postura. E aquele balconista, vendedor de cachaça, não conseguiu concatenar, entender aquela controvérsia. Então ele disse, olha, o senhor só quer para fazer um molho de pimenta, toma aqui. É dessa maneira que Deus vai fazer na minha vida e na sua. Nós não vamos precisar fazer muita força. Você vai apenas chegar e as trevas vão cair fora. A luz brilha nas trevas e as trevas não podem perceber e não podem resistir. Elas têm que bater em retirada. Elas têm que cair por terra. Uma das palavras mais faladas nesse tempo de pandemia é imunidade. E as pessoas têm andado com a sua imunidade baixa, atrofiada, raquítica, porque as pessoas não têm revelação desse perímetro espiritual. E as pessoas não tomaram posse de receber lambano. Oh, meu querido, minha querida, nessa hora eu quero orar por você. Mas eu quero orar de uma maneira diferente. Deixa eu compartilhar com você um momento de dor que eu tive no dia 30 de maio deste ano. Meu querido pai faleceu. Eu estava celebrando meus 50 anos com meu pai no dia 12 de março, dia 13, foi lockdown nacional, a pandemia. Na verdade foi dia 11, mas deflagrou no dia 13. Agora meu pai estava com um carcinoma hepático, pronto já para ser encaminhado para a UTI. Veio a falecer na UTI. Nós estamos com um sentimento tão profundo da perda, que nós não atinamos para as máscaras dentro do hospital. Não foi proposital, não foi rebelião, rebeldia, não foi para quebrar os protocolos do hospital, simplesmente porque estávamos transtornados, queríamos ficar ali na UTI e orar, meu irmão de um lado, eu do outro lado, recitando o Salmo, o Senhor é o meu pastor, o Salmo 23, ele já morreu cristão na presença do Senhor. Estávamos sem máscaras, um ambiente extremamente fácil de contágio, e nós estávamos ali. E depois de todo o processo que o pai faleceu quase nos meus braços, que eu saí, que eu vim perceber, meu Deus, eu veiculei em todo o hospital, inclusive na UTI. E eu lembrei que Deus colocou sobre mim um perímetro espiritual. Por isso que minha pastora me apresentou como rico e blindado, porque o Senhor trouxe essa revelação cedo, que existe uma blindagem através do sangue de Jesus. E por isso que o Senhor não permitiu que essa imunidade minha fosse ferida. Não existe mérito em mim, não existe mérito em você. O mérito é todo desse perímetro espiritual de Jesus que resplandece sobre as trevas e quebra o jugo do maligno. Por isso que a palavra do Senhor diz que a unção quebra o jugo. E Jesus Cristo é Jesus, Jeová que salva pelo ungido, aquele que foi ungido para quebrar cadeias. Eu quero orar com você e encerrar. O horário está bom, minha pastora? E nós vamos orar por uma unção lambano. Você e sua família, onde você estiver agora, pode estender as mãos para a tela, onde você está acompanhando essa live. Eu quero concordar com você, eu quero ligar na terra. Afaste a sua poltrona, a sua cadeira, dê espaço para a expansão física e espiritual dessa unção, desse perímetro espiritual e essa unção lambano. Você vai ter uma nova pegada no mundo espiritual. O diabo vai ouvir, seu nome vai tremer. Foi isso que eles falaram para os filhos de Seva. Cristo eu conheço, Paulo eu conheço, mas vocês eu não conheço. O perímetro espiritual de vocês é pequeno, então aquele inimigo avançou, mas eles tiveram que testemunhar que no inferno Paulo era conhecido, Cristo era conhecido. Olha até onde foi o perímetro espiritual de Paulo e de Cristo.
Olha onde foi o perímetro espiritual de Jó. Satanás teve que falar no capítulo 1 de Jó. Porque ele é um homem feliz, porque ele vive cercado por ti por todos os lados. Glória a Deus. Que perímetro maravilhoso, você está cercado por Deus. Finalmente o salmo mais conhecido do mundo fala de perímetro espiritual. No final diz assim, que bondade e misericórdia serão seus guardas-costas. Bondade e misericórdia te seguirão. O seu perímetro está cercado de glória, de bondade e misericórdia de Deus. Por isso, onde você colocar a mão, prospera. Onde você colocar a planta dos seus pés, acontece. A luz resplandece, porque você recebe com unção lambano. Ore comigo agora. Senhor Jesus, obrigado por estar nesta casa de santidade. Obrigado por estar neste altar de adoração e de oração. Obrigado por esta honra de compartilhar, Deus, este púlpito com essas pessoas queridas, essa princesa que o Senhor ergueu aqui nesta cidade. Obrigado pela expansão do perímetro espiritual da pastora Nice e do pastor Chico, Senhor Jesus. E nós queremos agora liberar uma unção lambano, Senhor. Uma unção de receber, segurando, para não negociar a bênção que o Senhor já deu. Oh, Deus, a tua palavra diz, veio para os seus, mas os seus não receberam. Ah, Deus, mas todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso, Senhor, o Senhor veio para os judeus, mas os judeus não sabiam o que era essa unção lambano, e eles não receberam. Mas a todos aqueles que aprenderam, Deus, na sua simplicidade, receberam essa unção de segurar, de pegar e não largar mais. Eu abençoo as famílias que estão conectadas conosco agora, Senhor. Abençoo com cura interior, com cura das suas emoções. Palavras que foram liberadas, que foram depreciativas, que foram, Senhor, assim, palavras agressivas que arranharam a alma das pessoas. Nós ministramos uma unção lambano, uma unção de alegria, como a tua palavra diz, Senhor, a alegria do Senhor, a nossa força é. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos ensina a caminhar nessa dispensação, nessa unção lambano, de receber segurando, para que possamos expandir o nosso perímetro espiritual e assim cumprir a missão de atender o clamor dos perdidos, em nome do Senhor Jesus.